Então, a gente vai buscar observar nos eventos atuais, nas experiências do dia a dia dessa pessoa, quais são as reflexões que a gente pode trazer da rotina dela para o processo de análise. Um pouco diferente, né, do que a gente vê, por exemplo, nessa análise regressiva que a gente acabou de falar, e numa análise dos sonhos, por exemplo, que a gente vai falar de conteúdos inconscientes mais profundos. Quando a gente está falando numa análise cotidiana, a gente está falando em se concentrar nas interações comportamentais e os acontecimentos conscientes da vida atual desse indivíduo. Então, eu quero saber do dia a dia, eu quero saber o que está trazendo, quais são as demandas que estão trazendo sofrimento, né? O que está, de alguma forma, sendo o maior problema da pessoa naquele momento. O que ele considera que é algo que está latente, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa superar para que o processo dele se desenvolva de uma forma mais tranquila. Então, a gente vai focar nesse processo em observar e identificar os relatos dessas experiências diárias, né? A gente vai, junto com o analisando, a gente vai refletir sobre esses pensamentos, sobre essas emoções, sobre essas reações que acontecem em diferentes situações no cotidiano. E essa reflexão sobre o dia a dia parece uma análise mais superficial, mais banal, mas é uma análise que vai trazer uma conscientização e um autoconhecimento no sentido de que a pessoa consiga entender os comportamentos e escolhas cotidianos que são influenciados por processos inconscientes da sua psique. Então, percebe, a gente não está falando aqui de nenhuma ferramenta de análise destacada da outra. A gente está falando de uma integração de vários momentos de análise, de várias ferramentas, unindo forças para que a gente consiga ter um panorama geral de uma psique que vai dar conta de processos passados, do presente e do futuro, né, desse indivíduo. A gente quer falar da vida do indivíduo como um todo, né? Como não algo desconectado, vamos tratar apenas o passado, porque o passado vai consertar o presente e o futuro. Vamos tratar apenas o presente, porque é o presente que a gente consegue mudar. O que é passado já foi, o que é futuro ainda está por vir e não está nas nossas mãos. Não é nesse sentido, né? E vamos só falar do futuro para que a gente viva numa expectativa de um futuro mais saudável. É integrar todos esses processos. É entender que a vida do ser humano, a vida do indivíduo, ela se dá de forma, a gente pode falar de forma cronológica, num sentido temporal, né? A gente está falando da passagem do tempo, a gente vai ter uma ordem cronológica das coisas, mas numa vida psíquica é difícil a gente falar o que é mais importante no processo do indivíduo no momento. São os processos anteriores, são os processos atuais, são os processos futuros? Não, a gente está lidando com a integração de todos eles. A gente está buscando construir uma maior autonomia e uma maior capacidade de lidar com os desafios que a vida vai trazer. Tanto a vida consciente, quanto as vivências do inconsciente. E para que a gente crie maior autonomia e capacidade de lidar com esses processos, a gente precisa aprender a conversar com os nossos processos inconscientes.